Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Afinal, quantas pessoas se abstêm em Portugal? É a pergunta de base para um novo policy paper da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi divulgado há dias, sobre as causas da abstenção técnica em Portugal. Nesta edição vamos saber mais sobre as conclusões deste estudo, deste relatório, e também tentar perceber que propostas podem melhorar esta situação em Portugal. São nossos convidados João Cancela, professor da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, um dos autores deste estudo, com José Santana Pereira e João Bernardo Narciso. Para conversar connosco também recebemos neste nosso programa Carla Luís, investigadora, curiosamente doutorada numa tese na área da democracia e das eleições e que está também ligado à investigação em matéria eleitoral, de que falaremos ao longo desta edição do Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar aqui neste programa. Para falarmos sobre este policy paper, João, é inevitável começar por si, aliás, um pouco, se calhar, de forma mais prolongada, porque há aqui alguns dados de base que vale a pena sublinhar. Se formos às conclusões muito genéricas, percebe-se, João, e o João aqui poderá ajudar-me a ver se eu estou errado, que há de facto um grande sobre-recenseamento eleitoral em Portugal. Vocês trabalharam nas razões, já lá vamos, mas qual é a dimensão deste sobre-recenseamento em Portugal? Então, antes de mais, gostava de agradecer o convite para estar aqui e agradeço também à Carla ter-se disponibilizado a vir conversar connosco sobre o nosso estudo, que é um estudo sobre a abstenção técnica. E eu, se me permite, eu começaria por fazer já essa pequena precisão ou distinção, né? sim, porque nós trabalhamos, eu e os meus colegas e outros académicos em Portugal e lá fora, claro, trabalhamos sobretudo na dimensão mais substantiva da abstenção, isto é, porque é que as pessoas se abstêm e participam? Qual é que é o tipo de pessoas, quais é que são os grupos sociais que têm mais propensão a votar e menos propensão a votar? Isso é importante, sem dúvida. Mas sucede que no caso português, mesmo em termos comparados, comparando o caso português com outros países, nós sabemos que há uma dimensão que levanta a nossa atenção e também por parte de alguns observadores lá fora, que tem a ver com o nosso, a dimensão, a magnitude do nosso grau de abstenção e também com o facto de haver vamos chamar-lhe por agora um desvio entre o número de pessoas que está recenseado para votar no nosso país, em território nacional, e as estimativas da população que resultam do recenseamento década a década do INE, e que esse valor é mais alto, o valor das pessoas, o número de pessoas que estão recenseadas para votar em território nacional, do que propriamente o número de adultos portugueses que são registados pelo INE nos censos decenais. E isso levantou a pergunta que nós procuramos dar resposta aqui, que é o que é que se está aqui a passar. Há várias... Enfim, isto é uma matéria de alguma reflexão, de alguma discussão entre as pessoas que estudam estas coisas e que tem uma consequência que eu acho que também é importante sublinharmos desde já, que é, se nós pensarmos na abstenção como uma conta muito simples, não é? O número das pessoas que votam sobre o número das pessoas que podem votar. É claro que têm direito de voto. Que têm o direito de voto, exato. É claro que a nossa percepção sobre a dimensão da abstenção vai depender em grande medida de quantas pessoas é que nós consideramos que têm o direito ao voto. Esse denominador, não é? Nessa fração, nessa pequena continha. E se nós procurarmos estimar quantas são as pessoas que em Portugal, residindo em Portugal de facto, e sendo adultas e tendo a nacionalidade portuguesa e podendo votar agora nas eleições até nas que são mais próximas de nós, neste momento, nas eleições legislativas, nós percebemos que há esse desvio. E então, se nós contarmos, calcularmos a abstenção com base nos dados oficiais, obtemos valores, por exemplo, na eleição mais recente, em torno de 58% dentro do território nacional, pensando apenas nos círculos cá dentro, deixando de fora os da imigração. Mas se fizéssemos essa conta com base na estimativa de adultos que vivem em território nacional e têm nacionalidade portuguesa, nós percebíamos que a participação andaria em torno dos 65%, 66%. Portanto, com essa mudança de denominador, passamos de uma magnitude de abstenção de cerca de 42% para uma magnitude de
34%, mais ou menos, Certo. por aí. E então isso dá uma dimensão, ou ajuda a dar uma ideia desta dimensão deste desvio, e nós procuramos neste policy paper então ir à procura das causas para este desvio, que, como eu disse, Então, é João, relativamente elevado. Então, a questão não é, para os ouvintes perceberem, não é a abstenção que as pessoas poderiam pensar do não ir votar, tendo esse direito, mas é que há um problema de base na questão do recenseamento. É isto, não é? Sim, há um problema de base na nossa forma de calcular a proporção de pessoas que vota e que se abstém. Não quer dizer que haja um problema com o modo como o recenseamento é feito ou é conduzido, mas quer dizer que há qualquer coisa aqui, e é disso que nós vamos à procura neste relatório, há qualquer coisa, ou várias coisas em conjunto, mas enfim, há aqui algumas causas principais que levam a que haja uma inflação do número de pessoas que nós calculamos como tendo direito de voto residindo em Portugal, em relação àquele número de pessoas que realmente, efetivamente, têm a sua residência e são adultas em Portugal. Portanto, analisando este sobre-recenseamento, concluíram que a diferença em território nacional entre os eleitores recenseados e aqueles que têm direito a voto foi de 11,4% em 2021. O que, inclusivamente, podemos extrapolar para quase 1 milhão de eleitores. É quase 1 milhão de eleitores que não existem. Que pessoas são estas? São pessoas que existem, são pessoas que, na sua, pelo menos pelos indícios que nós recolhemos e também através da análise de dados que fizemos, temos enfim, bastante confiança que são pessoas que existem, que são portuguesas e que estão vivas. Portanto, não queremos também ajudar com este policy paper a tirar algum peso de uma ideia que circula já há muitos anos e que noutros tempos terá tido, enfim, os eleitores fantasmas. A ideia dos eleitores fantasmas, que havemos de lá ir. O que se passa é que são eleitores que, penso que já não podemos falar em eleitores fantasmas, mas podemos seguramente falar em eleitores imigrados. E aqui essa é a grande questão. Aqui o grande peso, o fator crucial que nós encontramos para ajudar a explicar este desvio é a presença nos cadernos eleitorais em território nacional, portanto, dentro das pessoas que têm o direito de voto cá dentro, no Portugal continental, Madeira e Açores, de pessoas que, na verdade, não vivem em território nacional. Mas estão recenseados estão recenseados uma morada em Portugal. Podemos chamar-lhe a morada casa anterior, de família, pode ser a morada dos pais, pode ser uma residência que cá conservem e que seja uma residência de férias, mas há várias razões práticas que ajudam a explicar isto. Pode haver pessoas que tenham interesse em manter aqui o seu registro, por exemplo, por uma coisa tão simples como manter o crédito à habitação aparecendo como residindo naquela morada. É um exemplo. Tal como há pessoas que vivem, por exemplo, nos grandes centros urbanos, mas votam, por exemplo, em círculos eleitorais mais pequenos. Digamos que é uma possibilidade. Isso pode acontecer. Eu diria que os dados que nós temos, os indícios que nós temos é que não se trata tanto de haver um desvio dentro do território nacional de pessoas que, estando a residir em numa determinada área urbana, ou pelo contrário, numa área rural, tanto faz, mas estando a ver no ponto A, devessem, na verdade, no ponto B, nós não encontramos muitos indícios disso, porque para a generalidade das pessoas a residência será o sítio onde de facto vivem. Agora, encontramos sim uma espécie de fator acumulado que tem a ver com as saídas do território nacional que não correspondem a novas entradas nos círculos eleitorais da imigração, das pessoas lá fora. E se nós fizermos essa conta que, ao longo dos anos, e é preciso tomar em consideração, porque eu também acho que, enfim, não sendo algo que esteja diretamente relacionado com o voto, é importante também destacar no que toca à paisagem demográfica portuguesa, ou à caracterização da demografia portuguesa. Portugal transformou-se nas últimas décadas num país de imigração, não é? Um país que ainda recebe muita gente, e pessoas de países diferentes, do Brasil, da Ásia, enfim, ainda da África também, mas nunca deixou de ser também um país de imigração. É também um país do qual saem um grande número de pessoas, várias dezenas de milhares de pessoas por ano. E esse valor, essa espécie de acumulação de pessoas que vão saindo e que, por uma razão ou por outra, não transferem a sua morada oficial para o estrangeiro, ajuda a explicar, na nossa opinião, é o fator mais preponderante para ajudar a explicar este desvio. Carla, ajude-nos aqui também nesta matéria. E eu queria colocar esta questão. Houve um conjunto de medidas tomadas ao longo dos últimos anos para tentar melhorar a questão do recenseamento. Em 2008 houve uma reforma que automatizou o recenseamento eleitoral e houve outras medidas também.
Estas medidas não despistaram na totalidade esta realidade? Porquê é que encontramos ainda estes valores que os autores encontram no estudo? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui. É um gosto estar a comentar este estudo feito pelo João Cancela, José Santana Pereira e João Bernardo Narciso, e que, a meu ver, trata uma questão essencial e que espero que afaste de vez a questão dos eleitores fantasma. Fantasma, sim. Exatamente, e portanto acho que estamos no sítio certo, e a comunicação social também tem aqui um grande papel de disseminação deste conceito. E, portanto, eu acho que o estudo começa com a pergunta certa, que é onde é que está o desfazamento e porquê é que está. E, portanto, o estudo não se foca ou não começa por tratar os eleitores fantasma, vai um pouco atrás. E a primeira pergunta a que responde é não verificamos a existência de eleitores fantasma. E, portanto, este era o primeiro ponto que eu gostava aqui. Sendo que, vamos só explicar, os eleitores fantasma destacam-se na abstenção técnica exatamente por ser nomes que estão nos cadernos eleitorais de pessoas, por exemplo, que já morreram. Exatamente, que seria isso? A questão é, ligando aqui à pergunta em concreto que me colocou, a partir de 2008, e portanto com os efeitos mais imediatos nas eleições de 2011, houve uma reforma dos cadernos eleitorais, portanto do recenseamento, em que com o cartão de cidadão passou a unificar as várias bases de dados. E portanto nós agora temos uma morada que escolhemos para efeitos de recenseamento, portanto para efeitos de voto, para efeitos fiscais, para efeitos de segurança social, para efeitos de saúde. E, portanto há uma comunicação entre as bases de dados. O que quer dizer que quando a pessoa escolhe a morada que pretende, ela vai passar a produzir efeitos em todos estes sistemas. No caso do recenseamento eleitoral, e portanto o estudo também trata isto, que antes eram as freguesias, e portanto todos nós, ou alguns de nós têm memória de se inscreverem no recenseamento na junta de freguesia, agora é automático. E portanto a primeira coisa que eu queria salientar são as qualidades do recenseamento eleitoral que nós temos. Portanto, o recenseamento em Portugal é muito bom, é rigoroso, mas tem outras características. É automático, portanto, quando as pessoas, obviamente com nacionalidade portuguesa, vamos falar principalmente desses, fazem 18 anos, elas estão automaticamente habilitadas a votar. É oficioso, portanto, não depende da vontade das pessoas. O recenseamento, a pessoa entra automaticamente nessas bases de dados e está sujeita a uma atualização permanente. E, portanto, no caso dessa atualização permanente, se houver a entrada de um óbito por alguma razão na base de dados do recenseamento, na base de dados do registro civil, isso vai ser também comunicado a Carla ao recenseamento está a despistar eleitoral. já os eleitores fantasmas, já percebi. Então vamos atacar essa questão. Por exemplo, uma questão que muitos ouvintes podem colocar, que havia aquela ideia segundo a qual havia um conjunto de interesses para manter nomes nos cadernos eleitorais. Aqui o João também pode entrar na conversa, porque convém mesmo explicar. Ambos descartam esta ideia ou o peso dos eleitores fantasma. É isto, João, Carla? Eu posso começar e depois, se para dar também um pouco de espaço para a Carla, para complementar. Eu penso que essa... vou chamar-lhe essa teoria, ou essa... Sim, é que vocês colocam isto essa hipótese. Mesmo no próprio estudo. Nós colocamos diretamente essa hipótese, porque eu penso que pode ter sido uma hipótese relevante e com mais potencial explicativo numa altura em que o recenseamento era descentralizado, como bem disse a Carla, e que a partir do momento em que se tornou centralizado e automático e oficioso, de alguma forma o espaço de agência que estes agentes intermediários têm para... Vamos dizer, condicionar as listas, num sentido ou no outro, quer dizer, seja para tirar eleitores ou para acrescentar eleitores, diminuiu muito. Portanto, há uma margem de atuação que é muito menor. Nós tentámos fazer aqui um teste empírico muito simples, nada de muito sofisticado no nosso documento, em que procuramos perceber, procuramos responder à seguinte pergunta. Bom, se de facto houvesse aqui uma espécie de concentração suspeita de recenseamento em alguns patamares críticos, nós devíamos encontrar mais freguesias, por exemplo, com um certo número de eleitores, a partir do qual, vou só lançar aqui uma hipótese, a partir da qual o Presidente da Junta tem direito a uma remuneração mais substancial. Ou que é um facto. Sim, isso é um facto. Isso é um facto. Portanto, esse valor existe, mas seria de esperar que encontrássemos um número suspeito de freguesias com um número um pouco maior do que esse limite e depois menos freguesias abaixo desse limite. E nós não encontramos indícios disso, não encontramos indícios de que haja mais municípios também do lado de lá dos patamares a partir do qual se aumenta o número de vereadores, por exemplo, ou se aumenta a dotação orçamental
ao nível local. Portanto, nós não encontramos... nós até podemos pensar que os estímulos ou que os incentivos existiriam a que houvesse uma manipulação do recenseamento, por assim dizer, de maneira a que ele fosse artificialmente insuflado em algumas freguesias, mas não encontramos qualquer indício de que isso na verdade aconteça, nem encontramos propriamente um caminho pelo qual isso pudesse acontecer. Mas, Carla, há eleitores fantasma, sim ou não, independentemente de ser mínimo e residual esse número? Porque há um momento em que nós fechamos, e a outra questão que também gostava de colocar, que é o chamado fechar o caderno eleitoral. Por exemplo, temos eleições em março. Neste caminho, o que poderá acontecer, imagino, desde a data de hoje até a data das eleições, isso depois engrossa os eleitores fantasma. Quer-nos explicar? Sim, a questão dos eleitores fantasmas, e como o estudo prova, eu acho que é residual, se houver é residual, porque neste momento sobraria, nós vinhamos a conversar sobre isso, eventualmente algumas pessoas tenham o bilhete de identidade, e, portanto não estejam na base de dados do cartão de cidadão, mas mesmo assim basta que seja praticado um ato qualquer, por exemplo, se houver um óbito, ou houver uma herança, uma comunicação, e tudo isso é refletido em todas as bases de dados. Portanto, a margem para estes eleitores será mínima. Da mesma maneira, a questão que coloca sobre haver mais ou menos eleitores recenseados em freguesias ou municípios e que isso contribua para o número para o financiamento e outros efeitos que o estudo fala, isso será sempre um jogo de soma nula, digamos assim, ou seja, uma autarquia, se incentivar o recenseamento no seu território, portanto, isso vai sair do território de uma outra autarquia, portanto, terá sempre de passar pela escolha que a pessoa faz em relação ao seu domicílio. E, portanto, eu acho que este também é um fator a salientar. Em Portugal, nós escolhemos o domicílio que queremos ter e, portanto, nada na lei nos vincula a residir ou não nessa morada. Nós temos essa morada, escolhemos e ela é válida para todos os efeitos. O que eu não percebo é com a automatização que estava a explicar há pouco, como é que ainda subsistem, porque se está atribuída uma determinada morada, que ela é, aliás, partilhada por diversos serviços, como é que é possível acumular isso com... é uma questão apenas da ausência do sítio onde vai votar, o estar recenseado noutro lugar, noutro país, inclusivamente? A questão é, o estudo diz isso, ou seja, os eleitores fantasma a existir serão completamente residuais. O que pode acontecer é que a pessoa tenha essa morada, mas não resida efetivamente nesse sítio. E eu acho que aqui o estudo também aponta uma outra conclusão, que é o fenómeno das migrações ou das novas mobilidades. E, portanto, nós vivemos num mundo que é cada vez mais global, isto é um jargão, pode haver alguém que se ausente da sua morada, que esteja no estrangeiro, mas por qualquer razão não queira atualizar essa morada. E, portanto, vai ter, para efeitos na República Portuguesa, para efeitos de Portugal, uma morada que não vai mudar, por efeitos fiscais, por um apego ao seu local de residência, e essa vai contar para todos os efeitos. E, de facto, nós podemos fazer isso. O recenseamento eleitoral e como se alimenta da base de dados do Registro Civil, permitem-nos fazer isso. Escolhemos uma morada e essa que existe e que é válida para todos os efeitos. Por isso é muito difícil que existam esses eleitores fantasma. Eu acho que esta é a primeira conclusão do estudo. O que pode acontecer, e acontece muitas vezes, e até com picos em algumas regiões, por exemplo, nos Açores, eventualmente, é haver fenómenos de mobilidade internacional, fenómenos de migração, que faz com que as pessoas não estejam no dia-a-dia nessa morada que escolheram, mas que a lei também não as obriga a estar. Apenas escolhem uma morada e têm essa para todos os efeitos. Mas que também, e o estudo também fala sobre isso, nada impede que essas pessoas exerçam os direitos que têm com isso. E, portanto, eu relembro aqui a função do recenseamento, a função essencial é permitir o direito ao voto. E o direito ao voto é um direito fundamental. E, portanto, o estudo também refere isso, ou seja, qual é o contraponto de termos ou não termos pessoas inscritas no recenseamento eleitoral. E, portanto, mesmo que alguém esteja a viver no estrangeiro e que não tenha atualizado a sua morada em Portugal, e porque não tem de o fazer e que mantenha essa morada, ela pode votar na mesma, pode vir exercer o seu direito de voto, pode abster-se, que também é um direito que tem, o voto em Portugal não é obrigatório, pode votar à distância, antecipadamente, portanto, nas modalidades que a lei permitir, e com isso não existe problema nenhum no sistema. E, portanto, eu acho que esta é uma conclusão importante. O recenseamento eleitoral e o sistema é tão bom que permite que nós estejamos inscritos e que votemos quando entendemos que devemos votar, porque o voto é um direito.
Eu acho que o contraponto disto, e o estudo fala também sobre este aspecto, ou um ponto positivo, é haver uma inclusão das pessoas no recenseamento eleitoral para que elas possam decidir quando querem ou não votar. Por exemplo, em Espanha, aqui ao lado, e eu trabalho recentemente nessas eleições como observadora, existe um sistema em que as autarquias podem verificar se a pessoa reside ou não efetivamente no território, e se não residir é notificada e pode ser removida dos cadernos eleitorais. Isso em Portugal seria altamente problemático, porque as pessoas têm o direito a votar, têm o direito a estar no recenseamento e, portanto, é esse o ponto principal e que o nosso recenseamento assegura. Por via, por exemplo, de uma limitação da validade, inclusivamente da próprio recenseamento, ou seja, a pessoa tinha que revalidar o recenseamento de X em X tempo, era isso? Não, no caso de Espanha, foi o que eu disse, eu estava a falar no caso de Espanha, se a autarquia achar ou tiver razões para achar que a pessoa não reside no território, faz uma notificação e a pessoa, no limite, se não responder, pode ser removida do recenseamento. Isso é altamente problemático porque leva também a uma retirada de um direito fundamental que é o direito de voto. Portanto, para habilitar o direito de voto, a pessoa tem de estar inscrita no recenseamento eleitoral. Mas quando eu renovo o meu cartão de cidadão, ninguém vai ver se eu moro na morada que eu indico. Nem para esse efeito, nem por mais nenhum, porque o sistema português, o sistema do domicílio, e isto vem regulado no Código Civil, permite-me escolher o domicílio que eu quero ter. E, portanto, eu vou escolher um e só tenho esse, não tenho mais nenhum. A virtualidade é essa. Eu tenho um que serve para todos os efeitos que estão agregados à base de dados do Registro Civil. João, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria colocar aqui uma questão em relação aos universos eleitorais. Mas... eu queria acrescentar, sim, porque acho que este ponto que a Carla refere é importante e nós... eu penso que entre as pessoas que se preocupam com estas coisas e que de alguma forma todos temos um certo apreço pela ideia de rigor e pela noção de rigor, não é? E de sabermos quantas pessoas votam, que percentagem de pessoas é que votam e penso que isso sendo importante, e eu próprio também, enfim, estudo estas coisas, portanto sou também acometido por esse apreço pelo rigor. Penso que é importante não desviar o foco de que estamos a falar de matérias que têm a ver com a própria cidadania democrática. Nós sabemos, há o exemplo de Espanha, que a Carla citou, sabemos que há, nos Estados Unidos, por exemplo, onde estas matérias eleitorais muitas vezes são elas próprias um pouco mais contenciosas e são também objeto de instrumentalização política, penso que posso utilizar esse termo sem me desviar muito da verdade, e nós sabemos que no caso de alguns Estados norte-americanos é, por exemplo, feito um controle muito apertado em relação ao direito de voto e em que até há, enfim, é outro enquadramento que não o nosso, mas em que até se fiscaliza até que ponto é que as pessoas têm votado e uma pessoa que esteja 2 ou 3 eleições sem participar vê o seu nome removido e depois tem que ativamente ir à procura das autoridades para... Ou seja, isso de alguma forma desemboca numa situação em que talvez não seja mais, não quero chamar um recenseamento mais rigoroso, mas em que talvez muito vigiado, sim, uma espécie de vigilância, mas que pode redundar em algo que constitui um atropelo fundamental aos direitos democráticos, que é uma pessoa que tem o direito a votar não poder votar por uma decisão administrativa arbitrária. Ao contrário, como no caso dos chamados votos obrigatórios, que colocam não é um direito nem dever, mas é uma obrigação. Uma obrigação com um articulado bem definido de punições no caso da pessoa não ir votar, sim. Uma dúvida em relação aos universos, a Carla queria acrescentar alguma coisa? Sim, eu queria só dizer aqui uma outra questão e continuando no que o João está a dizer, uma das características também do recenseamento português é ser passivo, ou seja, nós não temos de fazer nada para estarmos recenseados. Também há aqui um pequeno ponto de crítica, há quem argumente que nós temos o direito a não estar recenseados, portanto quem não quer votar, e portanto aí também é um número de pessoas que está incluída, portanto as pessoas que não têm interesse e não querem votar, e é um direito que têm, estão incluídas no recenseamento, mas é passivo, nós não temos que fazer nada para estar recenseados. Há países onde isso não acontece e, portanto, são as pessoas que têm que ir ativamente inscrever-se e, portanto, aí funcionará também, dependerá da qualidade dos serviços que vão fazer esse recenseamento. Mas também há aqui uma distinção entre voto obrigatório e recenseamento obrigatório, porque o voto obrigatório funciona sempre para quem está inscrito no recenseamento. E a questão do recenseamento e da inclusão nos cadernos, como o João estava a dizer, também tem que ter em conta a vulnerabilidade da população ou não, eventuais vulnerabilidades. Por exemplo, no Brasil, eu também trabalhei há pouco tempo nas últimas eleições no Brasil, o voto é obrigatório, mas o recenseamento não segue o mesmo regime. E, portanto, no Brasil existe uma disposição que diz que se a pessoa não votar durante três vezes, pode ser removida dos cadernos eleitorais.
A questão aqui é perceber qual é esse eleitorado e, portanto, eventualmente, se pensarmos no caso português, e qual é o fardo ou o peso que essas pessoas têm de enfrentar para se voltarem a inscrever e para se recensear. Portanto, aqui o recenseamento é uma matéria de direitos fundamentais, é uma matéria de cidadania, de direito ao voto. E se o risco de um sistema for deixar de lado pessoas vulneráveis, eu acho que isso deve fazer-nos pensar e a inclusão será aqui o valor a pessoas prevalecer. vulneráveis está a referir-se exatamente a pessoas que não estão em condições de exercer o direito de voto? Não, estou a pensar em pessoas com baixa literacia, pessoas idosas que eventualmente possam viver longe das mesas de voto, as dificuldades de transporte, a eleição em Portugal é ao domingo. Eu acho que há aqui muitos fatores do país real que, sem querer ser alarmista, mas que nós vemos que põem dificuldades ao exercício do direito de voto. Eu tenho trabalhado muito, tenho dado muita formação a pessoas que implementam o processo eleitoral nas autarquias locais e as dificuldades são reais. Eleições em janeiro, por exemplo, nas aldeias da Serra da Estrela, quer dizer que existe uma população idosa de aldeias que tem que se deslocar até às mesas de voto. As mesas de voto tendencialmente estão perto da população, mas sabemos que há aldeias dispersas e, portanto, se nós acrescermos a isto uma penalização pelo facto de a pessoa não exercer o direito de voto, podemos estar a deixar de fora pessoas em situação vulnerável que vão ficar ainda mais desguarnecidas ou desincluídas, por usar quase um... E aí não é abstenção técnica, é abstenção pura e dura. Exatamente, e é isso que nós temos que pensar, como é que queremos consistir o sistema de recenseamento eleitoral e quais são as consequências que estamos dispostos a aceitar de ter um recenseamento que possa ser mais apertado. Já vamos à abstenção pura e dura, porque o estudo é sobre a abstenção técnica e eu gostava de seguir ainda aqui esta ideia, João. Há diferentes universos eleitorais consoante as eleições nas europeias, autárquicas, nas presidenciais, nas legislativas. Estas diferenças são irrelevantes para este processo? Eu digo, irrelevantes não... Irrelevantes no sentido que há universos específicos, há determinados cidadãos que não podem votar noutras eleições. Eu diria que elas não são irrelevantes, mas são relativamente residuais porque, enfim, por um conjunto de razões também, sobre as quais podemos falar com um pouco mais de detalhe. Diria que os direitos políticos dos estrangeiros em Portugal, mesmo daqueles que os podem exercer, tendem a ser relativamente, enfim, como dizer, pouco exercidos, desculpa aqui a redundância, mas nós sabemos que o recenseamento para estas pessoas que não são nacionais, portanto, pessoas não portuguesas, mas com o direito ao voto, e há um conjunto de nacionalidades que têm essa prerrogativa de poder votar em alguns tipos de eleição por cá, mas não há uma participação massiva por parte desta população, que é uma população que, aqui entroncando naquilo que a Carla dizia há pouco, para a qual o recenseamento não é automático, depende de um ato de vontade próprio. E, enfim, pode haver pessoas que estejam cá já há bastante tempo, mas por qualquer motivo não se sintam suficientemente agarradas ao sistema político para participarem, e dessa forma, apesar de haver aqui diferenças entre quem é que pode participar em que eleições, na prática, quer dizer, aqui o substrato principal de que estamos a falar são os cidadãos nacionais que vivem em território nacional. Agora, claro que temos diferenças também porque, usando aqui talvez o exemplo mais claro de diferença, as pessoas que vivem fora de Portugal e que estão recenseadas nos círculos eleitorais no estrangeiro, portanto fora de Portugal, não têm o direito a votar nas eleições autárquicas, precisamente porque, enfim, estando a residir fora, não estão recenseadas em nenhuma freguesia ou nem em nenhum município, e dessa forma não são chamadas a participar nas eleições autárquicas. Pelo contrário, essas pessoas podem votar nas eleições legislativas ou nas eleições presidenciais. E algo que temos que ter em consideração e que, de alguma forma, perturba por vezes a nossa leitura da abstenção também, tem a ver com estes valores agregados que nós consideramos como sendo os valores da abstenção. Se nós compararmos a proporção de pessoas, de eleitores que têm o direito ao voto, que votam nas eleições autárquicas, com a proporção de pessoas que têm direito ao voto e que votam nas eleições presidenciais ou nas eleições legislativas, tratam-se de grupos diferentes, de facto. Nas eleições autárquicas, não podendo votar os eleitores que estão lá fora, tipicamente, quer dizer, os índices de participação na eleição como um todo tendem a ser mais altos do que os das eleições presidenciais ou das eleições legislativas, considerados como um todo, porque aí os portugueses residentes lá fora e recenseados lá fora, no estrangeiro, têm o direito ao voto. E essa é uma população que,
há que ser dito, quer dizer, houve um esforço nos últimos anos para que ela fosse mais incluída no processo de voto, também uma facilitação do próprio recenseamento eleitoral desta população. Houve até um aumento bastante expressivo da proporção desta população ou melhor, do número absoluto de eleitores que votam. Bastante grande. 318 mil em 2017 para 1.476.000. Houve uma expansão muito grande dos cadernos eleitorais porque o recenseamento também passou a ser automático para as pessoas que já tinham registado uma morada lá fora. Isso foi um passo importante. Agora, o que temos que perceber é que, naturalmente, se nós temos cerca de mais de 10% do nosso, de 15%, talvez 14% do nosso corpo eleitoral, está-me a falhar a conta, mas enfim, por essa ordem de valores, essa ordem de grandeza, a residir fora do território nacional, quer dizer, nós sabemos, toda a investigação comparada mostra que os eleitores que vivem fora do território nacional são eleitores que votam menos, e há boas razões para que assim sejam. São pessoas que são menos afetadas pelo orçamento de Estado, são pessoas que são menos afetadas pelas políticas, e nesse sentido, aquilo que nós também alertamos é que é importante tratar a abstenção não, quer dizer, como uma coisa, um grande valor agregado, mas ter atenção e ter alguma finura no modo como desagregamos esses dados e os uma das vossas propostas é tornar o recenseamento no estrangeiro mais flexível e apelativo. É uma das formas de resolver isto? Nós consideramos que sim. Claro que o impacto ou o efeito potencial quer dizer, não podemos estar absolutamente seguros de qual é que é a sua magnitude, mas estamos pelo menos mais ou menos confiantes, com base na literatura que existe, que uma coisa que afasta muito as pessoas das eleições, e isso não é só em Portugal, mas é algo mais geral, é quando há a percepção de que o voto não faz assim tanta diferença, não é? Ou quando o voto tem pouca, quer dizer, quando já se sabe à partida quem é que vai ganhar, ou quando são eleições pouco disputadas. E se nós pensarmos nos nossos 2 círculos da imigração, e de resto isso também já acontece até com alguns círculos dentro do território nacional, o que temos são 2 círculos com uma magnitude de 2, portanto 2 deputados, em que, quer dizer, não é impossível, e às vezes até acontece, mas tipicamente o que existe é uma distribuição de um mandato para cada um dos partidos mais votados. Tem um corpo eleitoral bastante grande para poucos deputados que elegem. É um corpo eleitoral. Há uma distorção. Há uma distorção, se bem que também são pessoas e são eleitores que têm... de alguma forma são menos... São de segunda? Não são de segunda, mas são menos impactados pelas medidas que são tomadas pelo Governo Nacional. São portugueses, têm direito ao voto. São portugueses também. A nossa proposta, e eles têm direito ao voto, a nossa proposta é aquilo que nós propomos de forma mais concreta, é talvez superar esta divisão que ainda persiste entre os eleitores dentro da Europa e de fora da Europa, que também podem ser números diferentes. Não há grande motivo aparente para que, quer dizer, se por acaso houver mais eleitores num destes círculos, porque é que deve eleger 2 deputados quando os outros eleitores em igualdade de circunstâncias estrangeiros, mas no outro círculo elegem 2 também. Portanto, a nossa proposta aqui é fundir os dois círculos num círculo único de 4 deputados, o que pode introduzir aqui mais competição, mais incerteza em relação ao resultado, e achamos que não temos ilusões, quer dizer, sabemos que isto não vai fazer com que de repente 1 milhão de imigrantes portugueses lá fora vão votar, mas pelo menos é um incentivo e quer dizer... E há um mecanismo que nós conseguimos estabelecer que fará com que mais pessoas, pelo menos, tenham um incentivo a votar. E a possibilidade de os cidadãos que têm a sua morada civil em território nacional optarem, dentro de um determinado prazo, por votar nos círculos eleitorais do estrangeiro mediante o cumprimento de determinadas condições. Sim, nós acreditamos que esse pode ser um fator também que deve ser tido em consideração. Portanto, no fundo, isso passa por admitir, essencialmente, que temos que este desvio existe, este desvio entre as pessoas que vivem cá e as pessoas que estão cá recenseadas, e passa por nos adaptarmos a isso, dando condições para alguém que pode estar, até pode estar por motivos de turismo, ou intercâmbio, estudantes Erasmus, toda essa população, mas pensando também especificamente naquela camada da população que nós sabemos que já é bastante numerosa, pessoas que até dividem, por exemplo, passam uma parte do ano, enfim, num qualquer destino migratório e outra parte do ano em Portugal. E nesse sentido o seu recenseamento pode até ser relativamente fidedigno, mas que não tenham simplesmente a oportunidade de estar cá porque têm obrigações profissionais, enfim, familiares noutras partes do mundo. E pensamos que facilitar o voto a essas pessoas, dando-lhes a capacidade de o exercerem em mobilidade, eventualmente antecipadamente, de maneira a que os seus votos cheguem cá a tempo de serem contabilizados na contagem geral, ou de maneira a que não se afaste muito disso, pode ser também uma forma, não tanto eu diria que aqui não se trata tanto de resolver este desvio e este eventual sobre-recenseamento que existe à escala nacional, mas pelo menos de fazer com que mais pessoas exerçam o seu direito de voto. E achamos que isso pode ser muito importante. Carlos, o que pensa destas ideias?
Eu queria só fazer aqui uma nota. Mas não se esqueça da opinião sobre as ideias. Vou fazer só esta nota até chegar a estas ideias. Em relação ao recenseamento das pessoas no estrangeiro, isso durante muitos anos foi um problema em Portugal e eu acho que não deixou de ser. Porque esta reforma recente e que foi feita na Assembleia da República estendeu o recenseamento oficioso e automático a todas as pessoas portuguesas residentes no estrangeiro. Há várias formas de fazer isto e, portanto, mesmo concordando nós com a medida ou com a bondade da medida, eu acho que vale a pena analisar a forma como ela foi feita e a consequência que isso veio a ter. Portanto, há vários sistemas para o recenseamento. Poderíamos ter um sistema de opt-in. Quem quisesse estar recenseado, estaria recenseado no estrangeiro. Quem quisesse não estar recenseado ou não tivesse uma ligação ao território nacional, e, portanto, é isso que está na Constituição, não são palavras minhas, podem estar recenseados nos estrangeiros portugueses que tenham efetiva ligação ao território nacional. E, portanto, com esta medida, todos passaram a estar automaticamente recenseados. Pode ter sido um exagero? O que é que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que pessoas que têm a nacionalidade portuguesa, e não estou a questionar isso, não é essa a questão, mas que não têm ligação ao território, ficaram recenseadas, não tendo nenhuma intenção de vir a votar ou não tendo ligação com o território nacional. Se a medida tivesse sido construída com um sistema de opt-in, os portugueses residentes no estrangeiro e que quisessem votar passavam a estar oficialmente recenseados, talvez o impacto desta medida tivesse sido menor em termos de abstenção. Estou a falar de abstenção. Porque o que é facto, e o estudo também nota isto, é que os números do recenseamento no estrangeiro aumentaram exponencialmente, mas isso não se fez acompanhar de um aumento exponencial do exercício do direito de voto. E, portanto, aí nós vamos ter sempre aqui uma coisa estranha e todas as contas que nós temos que fazer, e eu tenho trabalhado com várias agências internacionais e temos sempre que fazer essa nota, e aí sim, e mesmo este estudo é feito tomando os dados do território nacional, porque os dados do recenseamento no estrangeiro passaram a ser uma coisa ainda mais difícil de interpretar. Mas, no entanto, a realidade existe, e agora, como lidar com ela? Claro, a primeira coisa é reconhecer esta questão que ela tem, daí eu achar importante fazer esta nota. A questão é, o recenseamento no estrangeiro ficou mais apelativo, mas eu acho que também é preciso perceber aqui que há pessoas que podem estar no estrangeiro de forma temporária e que não querem alterar a morada. E relativamente à questão da abstenção técnica, uma outra medida que eu talvez incluiria aqui era, eu acho que o que é importante principalmente é entender porque é que ela surge e conviver com isso e perceber que ela pode ser uma consequência do sistema que temos, das vantagens que temos de ter um recenseamento oficioso e inclusivo, e que isso vai originar pessoas que estão... Como? Não mexia na estrutura existente, porque diz que é preciso conviver com os riscos da opção. Eu não acho que haja riscos nesta opção. Ou impactos. Acho é que não é uma consequência tão nefasta como muitas vezes se faz parecer. E acho que o estudo também salienta isso e também salienta as qualidades do nosso sistema eleitoral. Mas, por exemplo, há aqui um aspecto que eu acho que é importante. É a questão da informação, portanto, percebemos como é que isso funciona. A questão do recenseamento no estrangeiro, eu acho que ficou bastante atenuada, portanto é muito mais fácil fazer esse recenseamento. E mesmo a questão, que é um segundo ponto, é uma consequência do voto à distância, o que estava a ser pensado e discutido na Assembleia da República seria o voto eletrónico para quem estivesse recenseado no estrangeiro. Portanto, agora com as circunstâncias atuais, com a dissolução do Parlamento, eu acho que isso vai ficar em espera mais tempo. Mas acho que a questão da mobilidade e das pessoas se movimentarem cada vez mais a nível internacional e terem uma morada fixa no seu território nacional porque escolhem e porque podem escolher fazer isso, é uma realidade com que nós podem escolher, portanto, fazer parte da abstenção técnica também. Pode-lhes ser facilitada a forma de votar e esse é um aspecto também, o voto antecipado, o voto a partir do estrangeiro. Há margem para flexibilizar, na sua perspectiva? Há margem para tornar a votação mais fácil e, portanto, facilitar o processo de votação. Mas eu creio que não se pode ir muito mais além disso, até porque o nosso sistema legal permite-nos escolher o domicílio que nós queremos e que tira consequências disso. E, portanto, facilitar o processo de votação, e eu acho que aí tem vindo a ser feito algum esforço a nível da rede de consulados, mas que também sabemos que é reduzida, não é? Portugal teve, em consequência da crise económica, reduziu a rede consular. Portanto, aí os mecanismos de votação.
Mas eu acho que também há aqui uma parte da abstenção em que nós temos que ver como uma abstenção consequência de as pessoas não quererem votar. E, portanto, aí... Da abstenção pura e dura, digamos assim. Pura e Mas, de dura. qualquer maneira, eu gostava de ouvir sobre esta ideia. Quer dizer, apesar de tudo, diga-se o que disser, e mesmo com a fusão dos círculos eleitorais, imagino que tinha 4 deputados para 1 milhão a mais que de recenseados no estrangeiro que tivemos. Isto não é uma distorção, não dá aqui em relação àquilo que devia ser, em relação aos cidadãos que têm direito a voto e o seu voto só contar isso. Aqui entrávamos numa grande discussão sobre a magnitude dos círculos eleitorais. Portanto, a Constituição prevê isso, também há essa discussão a nível nacional sobre termos círculos eleitorais com 2 deputados, a proporcionalidade do voto. Eu só estou a falar que é do estrangeiro, não estou a discutir os círculos do continente, Eu acho que a questão dos recenseados no estrangeiro ficou uma coisa cada vez mais particular, até pelas questões que eu referi aqui, que é nós não conseguimos saber qual a efetiva ligação das pessoas que estão recenseadas, a efetiva ligação ao território nacional, a taxa de participação, se as pessoas querem votar. Acho que é uma realidade que conhecemos muito pouco. Não ajuda o facto de ser uma realidade que tem estado próxima de fraudes eleitorais, suspeitas de fraude, e isso tem sido consistente ao longo dos anos. Eu acho que a reforma teve uma dimensão bastante grande, um impacto muito grande. Não sei se o impacto que teve foi aquilo que foi previsto quando se fez essa decisão, que se tomou essa decisão na Assembleia da República, mas eu acho que seria necessário conhecer um bocadinho mais e ter mais certezas até alterar essa realidade. Até porque, e como o João estava a dizer, entram aqui questões de ligação ao território nacional, essas ponderações, o impacto das medidas. Acho que é um assunto muito delicado e sobre o qual não se sabe o bastante para estar a fazer alterações neste momento. João, eu ia colocar a questão do voto eletrónico, que é outra matéria e é mais abrangente do que esta questão da abstenção técnica, obviamente, mas se foi colocada, por exemplo, como que ela estava aqui a sublinhar, num determinado contexto, isso seria entrar o voto eletrónico no nosso sistema, quando ele tem sido estudado, de certa maneira, até para a própria arquitetura toda do ponto de vista do sistema eleitoral. Já agora, que o voto eletrónico faria sentido, teria algum impacto aqui? Bom, o que eu posso começar por dizer sobre o voto eletrónico é que tem sido uma experiência que talvez há uns anos, ou vamos chamar-lhe uma ferramenta que há uns anos prometesse muito, e era alguém que folheie as revistas de ciência política não sei, talvez da viragem do século, daquela altura em que andávamos todos talvez mais entusiasmados com a internet e pouco despertos para as potencialidades negativas que a internet tem, ainda na altura anterior ao pico das redes sociais. Eu penso que o voto eletrónico à distância, pensando aqui nessa modalidade mais radical do voto, que muitas vezes as pessoas dizem, o voto, se eu posso tratar da minha vida do banco online, porque não do voto, portanto, o voto estilo home banking, por assim dizer, prometia ser algo que daria o seu espaço e que tem estado muito, diria talvez... Baixou o volume da discussão, não foi? Ao ponto de, na verdade, o único país que na prática tem um voto eletrónico instituído e que funciona com base nessa premissa muito de simplificação da administração e dos procedimentos é a Estónia. É a questão da dignidade do voto que está em causa. Há várias questões. Há uma questão da integridade e da segurança que nós queremos associar ao voto. Há uma questão também que tem esse lado talvez mais filosófico, se quiser, ou do ponto de nós acharmos que há qualquer coisa na democracia que é diferente do home banking. Do home banking, sim, de nós acharmos que as pessoas têm que fazer um mínimo de esforço para assim. E por outro lado, há também aqui uma dimensão que eu acho que não deve ser descartada, que é uma certa dimensão também social associada ao ato de votar, das pessoas, quer dizer, irem encontrarem as pessoas que são da sua zona, encontrarem os seus quer dizer, as pessoas com quem partilham o seu contexto. A dada altura nós já vivemos, enfim, isto é uma reflexão um pouco mais à margem talvez, mas já vivemos tão ensimismados nos nossos tablets e telemóveis e tudo mais, que se até o voto passar a ser feito para nós, qualquer dia deixamos de nos cruzar uns com os outros em circunstâncias partilhadas, quer dizer, em processos que sejam de alguma forma coletivos e públicos. Eu acho que o voto tem um lugar a ser. O que não quer dizer que não deva haver. Eu já vou falar sobre o voto o voto eletrónico, posso dizer mais qualquer coisa sobre isso, mas o que não quer dizer que não deva ser expandida, por exemplo, a rede de sítios onde se pode votar, ou que o voto antecipado não deva ser considerado como uma ferramenta útil e que, sobretudo pensando em eleitores com mobilidade reduzida, as pessoas que estão
incapacitadas de votar por se encontrarem internadas em algum sítio. Quer dizer, claro que tem que ser dados passos nesse sentido, até eventualmente urnas móveis que se desloquem a universidades, por exemplo. Nós sabemos que temos muitos estudantes deslocados. Não é que a população estudantil seja assim tão relevante num país que relativamente é envelhecido como o nosso, mas talvez devam ser dados passos para facilitar o exercício do direito de voto por parte dessas populações que estão deslocadas. Deixa-me só acrescentar que no voto antecipado há também um desafio, não sei se é filosófico de base, mas permitir que, por exemplo, haja diferentes datas de votação mexe também com a forma como o processo eleitoral é conduzido. Sim. E mexe com a nossa própria noção de campanha. E de que forma Nós tivemos uma eleição presidencial que se realizou 2 dias depois da morte de um primeiro-ministro. Por exemplo, há acontecimentos de últimos dias que um filtro com uma votação antecipada numa semana, por exemplo, não apanharia. É verdade, mas nós também há alguma investigação que denota que as pessoas que votam primeiro são as pessoas que estão mais seguras do seu voto. Portanto, as pessoas de alguma forma também têm, por vezes, de alguma forma organizam. São aqueles que querem mesmo votar, não é? Querem mesmo votar, sabem em quem é que vão votar. Agora, claro que podemos saber, quer dizer, não é preciso inventar grandes histórias muito complexas, quer dizer, mas dados de última hora, prévios a uma eleição, que de alguma forma podem mudar a disposição do eleitorado. Porque há, por exemplo, a disposição de sondagens tem a ver exatamente com isto. Sim, é verdade. Esse é um ponto importante e eu acho que não deve ser Carla, ignorado. queria dizer? Sim, eu queria só recordar aqui uma coisa e puxar aqui um ponto, que é a regra de ouro em eleições é o voto em urna numa mesa de voto no dia da eleição, em ambiente controlado. Portanto, isto aqui é uma regra de ouro a nível internacional e, portanto, este é o standard. Há alguns fatores que nos fazem desviar dessa regra e, obviamente, que por razões que nós achamos que são boas, não é? A questão do voto, e, portanto, nós começámos esta conversa pelo voto eletrónico e agora estamos a falar em voto antecipado. Já estávamos e, portanto, já são duas coisas diferentes. E como o voto eletrónico puxa sempre muita atenção, eu acho que é só bom fazer aqui um ponto importante. Sim. A questão do voto eletrónico em Portugal, ela chegou a ser equacionada apenas e só para o voto no estrangeiro. Porquê? Porque havia um problema a resolver, e eu acho que quando nós falamos em voto eletrónico é sempre bom fazer esta pergunta: porquê que eu vou usar o voto eletrónico? Como o João referiu aqui, a nível internacional, o voto eletrónico tem arrefecido cada vez mais e, como qualquer outra solução, só é recomendado se houver um problema que só o voto eletrónico pode responder, a que só o voto eletrónico pode responder. Aqui, o que se estava a tentar fazer era equacionar voto eletrónico para pessoas recenseadas no estrangeiro e que, por virtude do distanciamento, só dessa forma pudessem exercer o direito de voto. Neste momento isso não vai acontecer, vamos ter várias eleições novamente, e o voto eletrónico, mas voltando a esse ponto, só estava a ser ponderado nessa medida. Vamos ter várias eleições novamente e, portanto, teremos aqui novamente opções de voto presidencial, voto por correspondência, que já temos, a questão do voto antecipado. Portanto, são mecanismos que se vão somar aqui, mas o voto eletrónico seria só para este sistema. Agora, acho que também, neste momento já não, porque tudo isto precisa de uma alteração legislativa, que neste momento já não vai acontecer. Mas voltando a estes mecanismos especiais de votação, de que estávamos aqui a falar, as várias modalidades do voto antecipado em território nacional têm resultado muito bem. Portanto, o voto em mobilidade e todos estes mecanismos ganharam uma nova força com as circunstâncias da pandemia, mas têm vindo a revelar-se muito positivos. Aumenta a participação? É possível perceber se aumenta a participação? Não temos, nós sabemos, eu não conheço nenhum estudo que tenha sido feito sobre o caso português em particular, mas sabemos que internacionalmente sim, ou seja, as meta-análises, as análises que comparam eleições em diferentes partes do mundo e estudos sobre eleições em diferentes partes do mundo mostram que o aumento o aumento do número de dias da votação, e há uma coisa também, um passo que ainda não foi dado em Portugal, mas que talvez se possa, não sei, equacionar, que é também algo que a Carla referiu há pouco e que nós já damos como adquirido, que é a eleição ser ao domingo, não é? E que, por exemplo, em estudos sobre as eleições europeias, que são eleições que são interessantes de estudar porque são eleições que são realizadas mais ou menos simultaneamente em diferentes países em que há circunstâncias de contexto que são semelhantes, mas há artigos, até a literatura, em algum caso até já um bocadinho antiga, portanto é uma descoberta mais ou menos consolidada, que os casos onde a participação é mais elevada é precisamente nos países onde o intervalo de votação não é nem estritamente na semana de trabalho nem no fim de semana, mas que abarca os dois períodos. Isso pode ser não sei, isto já extravasa completamente aqui o nosso estudo, estou a falar de forma talvez um pouco mais informal, mas pode ser algo a considerar, sabendo que também, quer dizer, o próprio ciclo de vida
o modo como as pessoas organizam a sua semana, o seu tempo, tudo mais. Neste sentido, conservar a dignidade associada à eleição, eu gostei dessa palavra que utilizou há pouco, porque é mesmo isso, manter o ritual das pessoas se deslocarem a um sítio onde têm que votar, mas não terem que fazer nesse dia específico e, ao mesmo tempo, se for num intervalo, quer dizer, um fim de semana prolongado, uma sexta, sábado, domingo, em que é dada essa possibilidade às pessoas, experimentámos isso na pandemia, não é? A divisão. Experimentámos, ou foi pensado, começou a ser mais pensado por causa disso. Mas não chegou a ser antecipado. Não chegou a ser antecipado. Carla, queria acrescentar? Sim, eu queria, em relação a estes mecanismos especiais de votação, acho que independentemente de aumentarem ou não a participação, acho que têm aqui várias virtudes, que é facilitam a participação, não excluem e, por outro lado, incluem mais pessoas. E, por exemplo, nós temos o caso do... E mesmo em relação à taxa de participação, é interessante ver que nas últimas eleições presidenciais, e que eu fiz um caso de estudo internacional, para uns estudos internacionais sobre isso, sobre eleições em pandemia, Portugal tem um paradoxo. A taxa de participação... Nós tivemos uma eleição, sabíamos que ia ser em pandemia, acabou por ser uma eleição em confinamento e a taxa de participação aumentou exponencialmente. Portanto, acho que é um dado muito interessante e Portugal vai em contraciclo. Nós estamos aqui a falar em abstenção e então perceber que, numas eleições em pandemia, em confinamento, e a taxa de participação aumenta. E, portanto, acho que são dados... aproveitaram para ir... São dados exatamente extraordinários. Em relação aos mecanismos especiais de votação, nós temos um em que também sou chamada a falar muitas vezes em conferências, que é o voto antecipado. E o voto antecipado, aquele voto antecipado em mobilidade acontece uma semana antes do dia da eleição, portanto no domingo antes, tem sido um sucesso. E se nós olharmos para os números desse voto antecipado, ele tem crescido exponencialmente. Depois temos outros mecanismos de voto antecipado, como este passou a ser geral, portanto não há diferenciação, por exemplo, em relação ao caso dos estudantes, mas temos outro de pessoas que já estavam confinadas, que era, por exemplo, o voto nas prisões. E aí também por várias circunstâncias, e acredito também por uma mais vontade que as pessoas que estão em prisões participassem, esse voto também tem subido exponencialmente. Isso não é escolher o dia em que se quer votar, especificamente, sem nenhuma razão profissional que ateste. Mas que tem que ter, no caso do voto das prisões... Não estou a falar das prisões, estou a falar do voto antecipado. A mobilidade é geral, esse é geral. Depois temos um outro, que é dos eleitores em confinamento, temos um outro que está de pessoas que estão em lares de idosos, portanto esse entrou um bocadinho à 25ª hora, tem tido uma implementação... É mais delicado, porque estamos a falar de pessoas mais vulneráveis, e queria deixar aqui uma nota que me parece muito importante. Todas estas formas especiais de votação, e isto tem sido um público com quem eu tenho trabalhado muito, acabam por ficar a cargo das autarquias locais, a implementação a cargo das autarquias locais, câmaras municipais e juntas de freguesia. E eu creio que quando se criou estes mecanismos especiais de votação, não se previu, não se imaginava o sucesso que eles viriam a ter. Neste momento estão a ser um bocadinho vítimas do sucesso, há muita gente a recorrer e nas câmaras municipais, que é particularmente quem tem que lidar com isto, tem havido grandes desafios. Qual é a percentagem para nós termos uma ideia? Eu não tenho aqui os números de cor, mas certo. tenho trabalhado muito sobre isso, tem sido um crescimento exponencial. exponencial. Isso não põe em causa, na sua perspectiva, a última semana de campanha num processo eleitoral? Eu acho que aqui, mais uma vez, são opções. Se nós queremos facilitar o exercício do direito de voto, mais uma vez, é uma votação em ambiente controlado e aceitamos que haja uma parte de pessoas que vai votar uma semana antes. Mas, de todo modo, mesmo tendo havido aqui este crescimento exponencial, ele não rivaliza com o número de votantes no dia da eleição propriamente dito. Portanto, estamos sempre a falar de uma circunstância mais residual. Mas, mais uma vez, que facilita e inclui mais pessoas que poderiam estar de fora e neste momento não têm de dizer sequer porque é que vão votar antecipadamente. Estamos mesmo a terminar. Não sei se João se quer acrescentar mais algo. Eu penso que cobrimos as propostas que também tem aqui em cima da mesa. Se tiver, diga, porque eu tinha aqui uma última questão e eu acho que é uma curiosidade também que quem nos ouve pode olhar na perspectiva de um próximo ato eleitoral. Qual é a sua curiosidade em relação do ponto de vista da abstenção e da abstenção técnica também em relação ao próximo ato eleitoral? Bem, são várias. Em relação à abstenção técnica, eu penso que pode ser interessante acompanhar eu penso que os imigrantes, que os portugueses residentes no estrangeiro e que votam no estrangeiro têm várias razões para se sentirem um pouco, desiludidos com o modo como alguns das últimas eleições correram, e nomeadamente, enfim, a última eleição legislativa, sim, que obrigou a uma repetição do Círculo da Europa.
Tenho uma curiosidade, que é uma expectativa, espero que eles não tenham ficado desiludidos ao ponto de simplesmente se desligarem e deixarem de votar. Portanto, se tivermos pessoas nessa condição que nos estejam a ouvir, eu queria deixar o apelo a que não desistam da democracia, enfim, que continuem a votar. Do ponto de vista mais substantivo, portanto, não estritamente relacionado com a abstenção dentro do território nacional, a abstenção lá fora e esta componente mais técnica, eu penso que pode ser interessante estudar até que ponto, e seguramente haverá depois dados sobre isso, perceber até que ponto é que as desigualdades de participação se estão a reforçar ou não. Tem havido alguns sinais que nos últimos ciclos eleitorais têm vindo a aumentar um pouco a desigualdade com base nos rendimentos ou na escolaridade, por exemplo. Mesmo a desigualdade de género, que não era um assunto em Portugal, em algumas das últimas eleições parece haver um certo ressurgimento disso. O vosso estudo tenta olhar para algumas destas realidades. Nós dedicamos apenas aqui à abstenção técnica, portanto não entramos na abstenção mais substantiva, mas do ponto de vista da abstenção, quer dizer, como processo, a minha expectativa, ou aquilo que eu vou acompanhar com mais interesse, é perceber se estas desigualdades de cariz social, sociodemográfico, se estão a expandir ou se também, por outro lado, se temos algum indício de que estas medidas de facilitação do voto possam ter algum efeito de redução. Partilha de algumas destas questões, Carla? Sim. Ou quer acrescentar outras? E já que estamos aqui em modo de curiosidades, queria também... eu tenho uma aqui, espero que não seja a mesma que eu vou aqui levantar. Também deixar aqui passar a bola para esse lado. Acho que é desejável haver mais informação sobre o processo eleitoral e sobre os procedimentos eleitorais. Portanto, queria saudar este programa e o tema que tem. E acho que quanto mais as pessoas conhecerem a forma como funciona o sistema eleitoral, toda a maquinaria que tem que ser posta em prática para que nós possamos exercer o nosso direito, acho que isso vai apelar à participação. Acho que também é desejável haver um maior conhecimento destes mecanismos especiais de votação. Por exemplo, nós estamos a falar em voto antecipado, mas ele também é antecipado em mobilidade, quer dizer que as pessoas podem votar em qualquer, numa circunscrição diferente, numa zona geográfica diferente daquela onde estão. E, portanto, eu creio que havendo mais informação se percebe melhor como é que nós conseguimos navegar esse sistema e exercer o direito de voto. E também, como curiosidade, é perceber como é que estes mecanismos vão continuar a evoluir. Acho que têm sido um sucesso. E acho que tem mostrado que onde existem canais de participação as pessoas aderem. E, portanto, acho que esse é o caminho e estou curiosa por ver esta evolução. Então, a minha curiosidade não é uma curiosidade, é um facto curioso que gostava que me ajudassem a explicar aos nossos ouvintes. Eu não sabia, mas fiquei a saber que existe uma verificação adicional aos eleitores com 105 ou mais anos. Não fazia ideia de que existia e vou explicar o que está no estudo, se o João quiser acrescentar. As comissões recenseadoras, portanto, recolhem prova de que estes cidadãos estão vivos, vão tentar localizá-los, presumo, procurar o cartão de cidadão que eles têm e depois há também a possibilidade de uma declaração sobre compromisso de honra de 2 eleitores da mesma unidade geográfica. E depois, se ninguém conseguir localizar estas pessoas... há uma maneira de dizer-lhe que ele vai sair dos cadernos eleitorais, é isto? E tem 30 dias para responder, como é que funciona? É essencialmente como disse, portanto estamos a falar de um conjunto muito residual mas é interessante. De eleitores, é de facto, é uma espécie, eu diria talvez assim, é uma última salvaguarda do sistema para garantir que não há, enfim, nenhuma entrada que fica na base de dados e que alguém se esqueceu de dar o clique, enfim, esses processos e que não temos eleitores com 150 anos, esses sim seriam seguramente eleitores fantasma, e é uma forma é chamada prova de vida, não é? Portanto, claro que, enfim, imaginando, parece algo um pouco caricato na posição de alguém que recebe um contacto deste tipo, é para garantir que a pessoa ainda confirmar que tem 105 anos ou mais. Sim, mas que de facto, quer dizer, é algo que nós fizemos enfim, estivemos em contacto com as pessoas dentro da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna que desempenham este trabalho, esta função. Falámos com eles e, enfim, percebemos que é de facto um procedimento que é seguido e que por vezes as pessoas estão lá de facto e existem mesmo. E já agora há muitas coisas também de relacionar, por exemplo, porque o estudo tem também uma parte de entrevistas a várias pessoas.
e vocês, por exemplo, uma das conclusões é a da questão do recenseamento dos pequenos locais, onde se conhece quase toda a gente, não é? Isso também é interessante, não é? Sim, é interessante. Nós procuramos ter um leque diferente, um leque diversificado de interlocutores. Falámos com pessoas de grandes juntas de freguesias, aqui à volta de Lisboa, por exemplo, mas também em zonas mais rurais, também em cidades mas mais distantes das grandes metrópoles. E foi interessante também perceber, porque isto é algo que tem a ver também com a própria capilaridade do Estado português, nos seus diferentes níveis, e das funções que estas pessoas, enfim, que esta rede de agentes que existe espalhada pelo território, nomeadamente os autarcas eleitos, por um lado, mas também os funcionários têm, desta ligação às pessoas, que nós podemos, e que não é, quer dizer, não é exclusiva dos locais mais pequenos, mesmo nas freguesias com uma população já de uma maior dimensão. Sim. Em que existe também esse contacto estreito. Claro que a escala é outra, portanto as pessoas não é que se conheçam todas pela cara e pelo nome, mas em que mesmo assim há esse conhecimento profundo do território, e foi interessante também confrontar as pessoas com isto e fazê-las refletir sobre os seus próprios locais e os locais pelos quais estão responsáveis, e perceber o modo como elas também processam isso e acompanham elas próprias evoluções, por exemplo, entre os 10 anos do último recenseamento e o recenseamento atual, o recenseamento da população por parte do INE. Isso é muito interessante e foi enriquecedor para nós enquanto investigadores. Carla tinha aqui um remate, não era? Sim, eu acho que isto sublinha precisamente a natureza local do processo eleitoral, e portanto nós estamos a falar sempre aqui em grandes opções. Deve haver muitos veteranos de processos eleitorais. E também muitas pessoas que chegam de novo. Também e, portanto, sim, eu tenho trabalhado com pessoas que levam muitos anos a trabalhar no processo eleitoral, pessoas que acabam de chegar, mas de facto a nível local isto nota-se mais. E nós tivemos com a pandemia esse desafio, e acho que pela primeira vez foi reconhecido mais o papel das pessoas nas autarquias locais, nas mesas de voto, que estão de facto a implementar, e a implementação é uma parte essencial da integridade eleitoral, e acho que isso tem que ser sublinhado. As comissões recenseadoras funcionam ao nível da junta de freguesia, portanto este é um exemplo entre vários, como a vertente local do processo eleitoral é central neste aspecto e é um garante do seu bom funcionamento. Deixa-me só claro. Uma última coisa, mesmo para encaixar nisto que a Carla disse. Se tivermos ouvintes mais jovens, mas já com direito de voto, eu acho que esse é um desafio que pode ficar, porque é uma experiência muito interessante para quem o possa fazer, e tenho mais disponibilidade de tempo provavelmente do que pessoas com mais idade, que é participar quer dizer, irem ativamente à procura de participar nas... Como é que podem fazê-lo já agora? Podem contactar as juntas de freguesia. Há uma base de dados em cada junta para os potenciais interessados. Há algumas pessoas que são indicadas pelos partidos que estão a concorrer às eleições, mas também são aceitas candidaturas espontâneas, e muitas vezes essas pessoas fazem falta. Portanto, há gente a menos? Há falta de gente para o processo? Quer dizer, não tenho dados sobre isso. Penso que genericamente os lugares são todos ocupados, mas penso que, quer dizer, voluntários são bem-vindos sempre, penso eu. Em relação aos membros de mesa, acho que é um ponto importante a trazer aqui. Em relação a haver gente a menos, é assimétrico no território nacional. Portanto, na pandemia houve um grande desafio, até porque os eleitores mais vulneráveis, 65 e mais anos, alguns não se sentiram tão confortáveis. Eu trabalhei muito com pessoas em autarquias locais que estavam a organizar este processo. Dependia muito. Há autarquias que tinham gente a mais, em que os partidos conseguem indicar, mas há sítios em que falta. E acho um bom ponto aqui desafiar as pessoas a fazerem parte do processo eleitoral. Portanto, os partidos indicam membros ou candidaturas, no caso da Presidência da República, indicam membros para as mesas, mas há situações em que as pessoas podem participar porque falta gente. Portanto, aí as câmaras municipais também podem ter bases de dados de pessoas que estão disponíveis para as mesas. Eu creio que a SGMAI tem estado a fazer um esforço nesse sentido e que já existirá uma base de dados, e acho que é uma boa experiência de participação no próprio processo eleitoral e, portanto, construir a eleição. Neste momento, essa necessidade aumentou, precisamente com o voto antecipado e com o dia da eleição, e, portanto, é um bom convite a ser parte ativa da democracia. Muito obrigado pelos vossos contributos. João Cancela, Carla Luís, foi um gosto falar convosco sobre a abstenção e a abstenção técnica, porque este é o foco deste novo relatório, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir este debate na íntegra no podcast, nas plataformas digitais habituais. O genérico original é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana António Centeno, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.